Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Leonardo Lisboa e hoje em mais uma aula, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Ludwig von Mises, Vida e Obra, o livro que eu tenho a honra de compartilhar com vocês brevíssimas reflexões. É justamente esse livro que eu tenho em mãos aqui, que é o Livre Mercado e seus inimigos, né? Assim como o capitalismo tem muitos inimigos, assim como nós vimos inclusive na aula anterior no livro A Mentalidade Anticapitalista, penso eu que com o livre mercado não é diferente. Muitos são aqueles que amam detestar o livre mercado, a ideia do livre mercado, sem sequer saber o que é livre mercado ou a concepção mais próxima dos ideais de liberdade, que é essa, inclusive, que nós iremos ver nessa nossa aula de hoje. Só lembrando, esse livro está disponível a todos vocês no formato em PDF, então não precisam de forma alguma gastar nenhum centavo para ter esse livro em mãos. E esse livro aqui, apenas para vocês entenderem a origem desse livro, ele tem como base palestras, para ser mais exato, algumas palestras durante 12 dias que o professor Mises proferiu entre a data de 25 de junho a 6 de julho de 1951, né? A convite da FEE, a Foundation for Economic Education, que quem assistiu, ou quem lembra, né, da primeira aula onde eu falei sobre a vida do Ludwig von Mises, vai lembrar que essa FEE, Foundation for Economic Education, que existe até os dias de hoje nos Estados Unidos, fundada, né, pelo Leonard E. Reed, foi uma instituição que reuniu inúmeros intelectuais e empresários norte-americanos ou estadunidenses, se vocês preferirem chamar dessa forma, justamente para divulgar as ideias da liberdade. E o Leonard Reed, tão logo tomou ciência das ideias proferidas, professadas pelo Ludwig von Mises, o chamou para fazer parte da FEE e dedicava alguns meses da sua fundação para a educação da economia, educação econômica, para que o professor Mises pudesse palestrar nos mais variados cantos dos Estados Unidos, inclusive fora dos Estados Unidos, né? Quem lembra da aula onde eu falei sobre a vida do Ludwig von Mises, talvez vá se recordar que o Ludwig von Mises palestrou em mais de 14 países, além, claro, dos Estados Unidos. Para além disso, é necessário, e aqui eu comento isso com vocês, que esse livro tem como base palestras proferidas em 1951. Mas essas palavras proferidas por Mises, quando ele tinha 70 anos de idade, só foram escritas, transcritas, né, tendo como base um dos alunos que estava presente nessa aula, onde ele ouviu e anotou palavra por palavra, tão somente no ano de 2004, portanto, mais de 50 anos depois. O que muitas pessoas comentam sobre esse livro e sobre as palestras em si é que mesmo Ludwig von Mises estando naquela situação em 1951, com 70 anos de idade, era a vivacidade das ideias do Ludwig von Mises e a forma eloquente e assertiva com a qual ele proferia essas ideias a respeito da liberdade, mesmo já tendo 70 anos de idade. Então, é esse livro que é o tema central dessa nossa aula de hoje. Só lembrando, a aula é dividida também em duas partes, para que todos vocês possam assimilar melhor o conteúdo. E também fica claro o convite na medida do possível e, se vocês julgarem necessário, façam suas anotações, tirem suas dúvidas. Ao final da aula, certamente, entre um capítulo e outro, fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês, que na medida do possível responderei todas pacientemente. Se não estiver ao meu alcance no momento, prometo a vocês que eu não terei vergonha nenhuma de assumir e me comprometerei, claro, a estudar um pouco mais se for necessário para trazer uma resposta. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar aqui essa nossa aula, tendo como base o primeiro capítulo, chamado A Economia e os seus Oponentes. Nesse capítulo, o professor Mises vai falar sobre a filosofia e sobre como autores e os livros, né, é óbvio, escritos por esses autores, acabam por influenciar o pensamento da maior parte da sociedade no tocante à economia. O professor Mises, nesse primeiro capítulo, nessa primeira palestra, vai falar especificamente sobre, ele vai traçar uma linha histórica do tempo, de livros, autores e pensadores, e ele vai chegar a uma conclusão um tanto quanto inusitada, que é justamente aqui eu convido vocês também ao final dessa nossa primeira parte. Ele começa iniciando, é um pleonasmo, né? Ele inicia trazendo aqui, fazendo referência ao livro A República e o livro As Leis, escrito por Platão, mais de 2000 anos antes, ou seja, mais de 2000 anos antes
de Cristo, para ser mais exato ali por volta de 2300 a 2400 anos, onde Platão defendia nos seus livros, tanto a República quanto as leis, que um líder ele era invocado por uma espécie de providência, e aí você pode considerar como se fosse uma providência divina, por que não? Para Platão, tanto no livro A República quanto no livro As Leis, a maioria dos homens que compõem a sociedade são simples, e essas são as palavras que Platão usa, tá? São meras ferramentas ou pedras a serem usadas na construção de uma nova entidade social, por um super-homem no controle, ou seja, por uma pessoa mais, digamos assim, mais inteligente, uma pessoa mais astuta, uma pessoa mais perspicaz, que tivesse no comando daquela sociedade. É óbvio que essa ideia, mais à frente, ela foi, digamos assim, sendo um pouco mais refinada. E é sobre isso, inclusive, que o próprio Ludwig von Mises vai falar mais à frente, né? Que é um governo pela força. O Platão, né, o filósofo grego Platão, entendia que o poder do governo ou o poder do Estado, inclusive poderia ser utilizado para subjugar as classes mais inferiores, sendo que o objetivo, claro, dessa sociedade era ser comandado por esse tal desse super-homem, esse homem poderoso que entendesse de tudo, que compreendesse todos os desejos, ambições e sonhos daquela determinada sociedade. É claro que, passando os séculos, na ótica do professor Mises, esse pensamento ele foi apenas sendo adaptado, mas em sua essência pouquíssimo mudou. E aí avançamos aqui, especificamente falando, para o bispo Fénelon, esse já do século XVII, que pegou um pouco o pensamento de Platão e adaptou para a seguinte perspectiva, para a seguinte ótica, de que a força é o sintoma mais importante, ou a característica mais importante de um governo. Então, um governo precisa se valer da força para subjugar os seus membros. Lembramos, esse bispo Fénelon, né, ele de certa forma acabou contribuindo para o pensamento marxista, como a gente vai ver mais adiante, né? E nessa perspectiva, tendo como base o pensamento do bispo Fénelon e um dos seus livros, ele vai deixar claro que tudo que tem valor na ótica desse bispo Fénelon é atribuído ao governo. Isso é conhecido como a ciência da polícia, né? É claro que com o passar dos séculos, mais uma vez. Então, esse pensamento de que a sociedade ela deve ser comandada, controlada por um ser supremo, por uma pessoa inteligente, super poderosa, super perspicaz, astuta, e que pudesse atender os desejos, os anseios e os sonhos de cada uma das pessoas que compõem aquela sociedade, se manteve durante muito tempo, ali, até por volta ali, mais ou menos do século XVIII, quando começa a surgir as primeiras ideias da liberdade, especificamente falando ali com John Locke, Frederic Bastiat, o próprio Adam Smith e outros pensadores mais voltados ao que nós conhecemos hoje como o liberalismo clássico, né? E que esses autores, né, eles tinham um pensamento já distoante, tanto do bispo Fénelon como do próprio Platão, pois eles entendiam que mesmo um poder do governo não pode ser capaz de controlar todas as pessoas. Por quê? Porque nós temos desejos distintos um do outro e que as leis não bastam para um ordenamento social. Pois, a partir disso, inclusive, começa a se desenvolver o pensamento russiniano, né, do Jean-Jacques Rousseau, que vai apresentar um pensamento de que se o homem é mau, isso acontece por quê? Por conta das instituições que também são más, que também são vis, que também são corruptas. Então, como o homem ele é produto da sociedade, na ótica do Jean-Jacques Rousseau, o homem também vai ser mau, já que ele é um produto dessa mesma sociedade onde ele foi gerado, onde ele foi criado, onde ele vive em sociedade, né? Porque o homem, na ótica do Jean-Jacques Rousseau, ele é um produto do meio. Tanto é que para Jean-Jacques Rousseau e para outros filósofos mais naturalistas, podemos colocar dessa forma, eles vão de pensar e compreender que o homem bom é aquele selvagem, é na natureza, o homem que não teve contato ainda com as instituições sociais corrompidas, é o tal do bom selvagem, né? Só que o que a gente sabe, observando um pouco mais atentamente essas nações assim denominadas selvagens, por assim dizer, elas de fato não eram tão boas assim como Jean-Jacques Rousseau acreditava, né? Existem relatos fidedignos de historiadores, de navegadores que chegaram no continente americano graças às grandes navegações
que passaram e presenciaram situações de tribos indígenas, dos maias, dos astecas, dos incas, que praticavam atos de canibalismo, que certamente isso não é de forma alguma um bem a ser feito em uma sociedade. Inclusive tem um filme muito bom do Mel Gibson que vai falar sobre isso, um filme chamado Apocalipto. Quem não conhece, por favor, recomendo muito. Mas passando adiante, já no século XVIII, surge um indivíduo de prenome Thomas Robert Malthus, que, sintetizando aqui o pensamento dele, ele vai nos dizer que os bens da natureza são escassos, né? E que para isso a sociedade precisa controlar, de certa forma, o seu desenvolvimento no tocante à natalidade, para que os bens da natureza, que segundo a ótica do Thomas Robert Malthus, eram escassos e fazia com que os seres humanos vivessem sempre numa competição em busca desses bens da natureza. Só que o que Ludwig von Mises vai nos lembrar de forma muito astuta é que foi graças à divisão do trabalho que se descobriu, né, que se compreendeu que os bens da natureza que eram escassos, segundo a ótica do Robert Malthus, e que levava com que as pessoas que compunham aquele determinado território físico entrassem sempre em embate em busca desses recursos, fez com que, através da divisão do trabalho, um produto direto da divisão do trabalho era que reduzir essa escassez e aumentar a produção, ou melhor dizendo, o aperfeiçoamento da consumação desses bens, desses recursos naturais, para melhor atender os desejos das pessoas que compõem aquele determinado território. Foi graças à divisão de trabalho. Por quê? Porque as pessoas passaram a focar em determinadas atividades, se dedicar de maneira ativa e construir uma certa habilidade ao se ocupar de determinados ofícios, passaram a acumular, a poupar recursos naturais, pensando, claro, no futuro mais à frente, pensando no bem maior, passaram a comercializar os seus talentos, dons e desígnios e características que foram concedidas a nós pela fagulha do divino, e com esse capital, né? E aqui entenda capital não como dinheiro, mas sim como bens de produtos, se vocês preferirem enxergar dessa forma. Pensando, claro, no futuro e nas gerações conseguintes. É claro que isso é um produto direto da divisão de trabalho, né? Nessa mesma época que surge o Thomas Robert Malthus, surge também o próprio Adam Smith, ali por volta de 1723 até 1790, que vai dizer que as pessoas, elas atendem umas às outras não porque elas são altruístas ou não porque elas são boas, mas sim porque elas precisam das pessoas e porque elas também têm os seus próprios interesses. É aquela famosa frase, né? Não é da bondade, não é da benevolência do açougueiro que ele me vende a carne, é porque ele também tem interesse no dinheiro ou no produto, bem e serviço que eu tenho a ofertar a ele em troca daquela carne, né? E que numa sociedade onde o governo ou onde as instituições respeitem essa troca mútua entre indivíduos, entre pessoas que compõem aquele determinado território físico, a sociedade vai caminhar rumo ao desenvolvimento, né? Claro que aí se inaugura o que nós conhecemos hoje como o liberalismo clássico com o próprio Adam Smith, né? E logo depois, eu já falei sobre isso em algumas outras oportunidades, o Adam Smith, apesar de ser considerado o patrono, né, da ciência econômica moderna, e com razão, inclusive o seu próprio livro A Riqueza das Nações, é justamente considerado, inclusive pelos economistas marxistas, né, pelos economistas como em geral, como o livro que fundou a ciência econômica moderna, como nós conhecemos. Só que ele não viveu a pujança da Revolução Industrial, ele viveu apenas o início. E lembremos, ao contrário do que muitas pessoas acham, o Adam Smith, ele não era inglês. O Adam Smith não era inglês, ele era irlandês, né? E por que eu digo isso? Porque a Irlanda é considerada, inclusive tem até uma piada sobre isso, a Irlanda é considerada o primo pobre da Inglaterra. Mas por que eu trago esse fato e considero ele ser relevante? Para vocês compreenderem que a pujança da Revolução Industrial não foi vivida pelo Adam Smith, né? Ou seja, a melhoria da qualidade de vida, que foi produto direto da Revolução Industrial, infelizmente, o Adam Smith não foi testemunho ocular dela. Diferente de Marx, por exemplo, que viveu durante a efervescência da Revolução Industrial e ainda assim cometeu erros crassos no tocante à economia. É claro que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Revolução Industrial tem os seus defeitos. Só que, todavia, os benefícios oriundos da Revolução Industrial são infinitamente maiores do que os seus
prejuízos. Cito aqui apenas alguns números apenas para que vocês compreendam melhor o que eu tenho a falar sobre esse ponto. A taxa de natalidade nos primeiros anos da Revolução Industrial cresceu vertiginosamente. A taxa de mortalidade decaiu. A densidade populacional aumentou também de maneira vertiginosa. Se em uma determinada região da Inglaterra tinham 8 milhões de pessoas, por exemplo, 10, 20 anos depois, já com a Revolução Industrial, a mesma região passou a acomodar 20, 30, 40 milhões de pessoas. Isso é produto direto e conectado de maneira uterina com o próprio desenvolvimento da Revolução Industrial. Não quero com isso dizer de forma alguma que a Revolução Industrial não tenha tido seus erros. É óbvio que teve. Agora, ao meu ver, e na ótica do professor Mises, os louros da Revolução Industrial justificam por demais a própria Revolução Industrial, ao contrário do que alguns professores de filosofia, sociologia ou política fazem parecer, onde eles colocam a Revolução Industrial como se fosse um dos maiores males ao mundo, né? É claro, e o próprio Mises assume isso, quando ele diz o seguinte, atentem, é claro que ainda há condições insatisfatórias, ainda há situações que podem ser melhoradas. Para isso, a nova filosofia responde. E aí, qual é a resposta do Mises para essa melhoria? Há apenas uma maneira de melhorar o padrão de vida da população, aumentando o capital acumulado em relação ao aumento populacional, aumentando a quantidade de capital investido per capita. Mas para concluir essa primeira parte, meus queridos e estimados alunos, a reflexão que o professor Mises faz é o seguinte: eu apenas passei de maneira muito breve sobre cada um desses pensadores, cada um desses autores e cada um desses livros. Mas eu questiono vocês, quantos desses pensamentos filosóficos você que está me assistindo conhece? Eu falei aqui sobre Platão, falei aqui sobre Bispo Fénelon, falei aqui sobre Jean-Jacques Rousseau, falei aqui sobre Adam Smith, falei aqui sobre Karl Marx, falei aqui sobre Thomas Robert Malthus. E qual é a reflexão que o próprio professor Mises nos faz? É que todos esses são, de certa forma, contrários às ideias de livre mercado, com exceção, claro, do Adam Smith, que mesmo na economia o Adam Smith cometeu alguns erros, ao contrário do que muitas pessoas possam achar que o Adam Smith é a unanimidade no meio liberal. Não, o Adam Smith viveu uma época que justifica, de certa forma, os seus erros para a economia. Agora vejam, o que o Ludwig von Mises nos convida a refletir é estudar e conhecer esses detratores e opositores da economia de livre mercado para que possamos justamente criticá-las. O professor Mises vai dizer o seguinte: na batalha intelectual existe a mesma situação. Os defensores estão lutando sem atacar o fundamento real de seus adversários. Nós não podemos nos contentar em lidar com a parafernália exterior de uma doutrina, devemos atacar o problema filosófico básico. Então, o convite que o professor Mises nos faz é estudar, conhecer os opositores, conhecer aqueles que são detratores, aqueles que são oponentes das ideias da liberdade, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam e guiam a sua vida intelectual. Não vou estudar porque eu não gosto desse pensamento, porque eu não concordo com esse pensamento. O que é errado, segundo o próprio professor Mises. Tanto é verdade, que o professor Mises conclui essa sua primeira parte, aqui, essa primeira palestra, por assim dizer, nos dizendo o seguinte, né? Que os marxistas, eles estudaram, e muito, aquelas pessoas ou aqueles autores que defendem o seu pensamento, como também estudaram, em certa medida, os opositores. Isso deveria ser o expediente comum de toda e qualquer pessoa minimamente séria, que estivesse se dedicando realmente a uma vida intelectual. E aí o professor Mises vai concluir. Vejam o que é que ele fala. Devemos, abre aspas, devemos primeiramente entender a base para o desacordo. Se o fizermos, as respostas virão. E aqui eu me lembro de uma certa passagem da vida do próprio Ludwig von Mises, quando em uma das palestras alguém perguntou a ele, um dos alunos presentes, professor Mises, como devo agir quando um professor marxista me pedir para ler livros marxistas? A resposta de Mises foi exatamente a seguinte, claro que eu vou parafrasear aqui um pouco. Leia tudo quanto for possível dos autores marxistas, dos autores contrários às ideias da liberdade. Leia tudo que for possível. Porque você não vai conseguir contra-argumentar essas ideias se você não conhecer a gênese dessas ideias anti-libertárias ou anti-liberdade, ou essas ideias antiliberais. Então essa é a reflexão. E assim, sinceramente, cá entre nós aqui, concordo integralmente e essencialmente com o professor Mises
a respeito disso. Devemos sim ler os autores marxistas. Uma vez por ano, uma vez a cada 5, 6 meses, eu me pego lendo o Manifesto do Partido Comunista. Inclusive tem uma aula aqui nesse mesmo, lá no meu canal no YouTube, no Livros e etc., onde eu já falei sobre o Manifesto do Partido Comunista em mais de 1 hora, já refutei, enfim, eu acredito que eu estou, pelo menos, me esforçando para seguir aqui o expediente indicado pelo professor Mises.